Eu me chamo Marlon e nós iremos continuar o curso de Geografia do Brasil. Aula 4, Processo de Formação do Território Brasileiro, parte 2, as atividades econômicas e a interiorização do povoamento até o século XIX. Veja bem que o objetivo da aula de hoje é você compreender como as atividades econômicas contribuíram para a estrutura do povoamento brasileiro, quer seja no litoral, no interior, e como essas atividades elas trouxeram para o território brasileiro transformações significativas e também para as suas regiões. Perfeito? Então a nossa aula se divide em dois momentos. O primeiro, você vai entender as atividades econômicas e seus efeitos socioespaciais até o século XIX. Quais são essas atividades? Pau-brasil, cana-de-açúcar, pecuária, drogas do sertão, mineração, borracha e café. Professor, são muitas atividades. Calma. Essas atividades você precisa entender basicamente 4 pontos centrais, que são os seguintes: a localização e período dessas atividades, estrutura técnica e mão de obra, objetivo e destino da produção, principais efeitos socioespaciais. São esses 4 elementos que você precisa entender. Perfeito? Então, vamos iniciar pela primeira atividade econômica, que é a seguinte: pau-brasil. Pau-brasil, ele foi uma espécie nativa, na verdade é uma espécie nativa aqui do Brasil, perfeito? E da Mata Atlântica. Então a localização do pau-brasil vai ser exatamente essa faixa que você observa aqui no litoral brasileiro, onde compreende a Mata Atlântica, perfeito? Então, o que acontece? Esse ciclo durou basicamente 30 anos, foi um ciclo curto, perfeito? E eu quero que você entenda como aconteceu esse ciclo, essa atividade, essa dinâmica, por meio da estrutura técnica e a mão de obra. Primeira coisa, você tem que entender o seguinte, que a atividade do pau-brasil foi uma atividade extrativista, ou seja, eles já estavam na floresta e foi simplesmente extraído pelos portugueses para ser comercializado na Europa. Perfeito? Como é que era feita essa extração? Basicamente, você utilizava a mão de obra indígena que conhecia o território, conhecia a localização precisa do pau-brasil e, consequentemente, a partir desse conhecimento, você conseguiria acessar esse pau-brasil e comercializar na Europa. Objetivo e destino da produção, como eu falei para vocês, é o mercado europeu. O pau-brasil, na foto você vê claramente, é uma madeira, perfeito? Uma madeira nobre, meio avermelhada, que o principal valor econômico é exatamente, como você observa, o fato de ser a madeira para movelaria, madeira nobre, mais a tinta que está presente no pau-brasil, uma tinta avermelhada que era usada para tingir tecidos europeus ali, né, no século XVI. Então o valor era agregado a esses dois elementos, a tinta e a madeira. Então os índios despertaram aí junto com os portugueses, de certa maneira, conseguiram executar esse ciclo econômico, tudo bem? Por meio da troca, o escambo, você trocava primeiro o espelho por pau-brasil, etc. E depois pela própria escravização dos índios, tudo bem? Principais efeitos do pau-brasil na colônia: construção das primeiras feitorias, que eram espaços, armazéns onde se armazenava esse pau-brasil para ser exportado para a Europa. Então a primeira modificação ali com armazéns, como você observa aqui, estruturas fortificadas. Rapidamente o pau-brasil entrou em extinção, perfeito? E precisou ser substituído por uma outra atividade econômica que você vai ver a seguinte. Cana-de-açúcar, localização e período. A cana-de-açúcar, ela foi uma atividade localizada exatamente na faixa litorânea. Perfeito? Com destaque para o Nordeste brasileiro. Também, assim como o pau-brasil, né? A faixa litorânea. Agora eu quero que você observe o seguinte, que o ciclo da cana-de-açúcar ele foi muito mais longo, século XVI, XVII, XVIII, né? Durou muito mais tempo. E a estrutura técnica utilizada foi exatamente as plantations. O que são as plantations? A abertura de grandes áreas, latifúndio, perfeito? Abertura, como assim abertura, professor? Desmatamento.
abria-se essas áreas para se introduzir a cultura da cana-de-açúcar. Lembra, a cana-de-açúcar, diferente do pau-brasil, não estava no território brasileiro, ela foi introjetada, ela foi introduzida. Os portugueses trouxeram essa cana lá da sua experiência ali que eles tinham ali na Ilha dos Açores, da Madeira, perfeito? Aquelas ilhas ali que eles encontraram inicialmente, eles já executavam essa atividade da cana-de-açúcar, trouxeram para o Brasil e começaram o plantio. Como é que era feito esse plantio? Se devastava uma grande área para plantar a cana-de-açúcar, né, certo? O latifúndio. Outra coisa era a escravização, né? Se utilizava a mão de obra africana para trabalhar nessa lavoura canavieira, e tudo era voltado para exportação. Tudo bem? Observe claramente que no Nordeste você vai ter uma atividade muito mais significativa do que na região Sudeste. Isso porque, turma, o Nordeste ele tem atrativos que eu vou mostrar para vocês quais são, naturais, que favorecem a cultura da cana-de-açúcar. Tudo bem? O objetivo dessa produção era mercado europeu, novamente, exportação para o mercado europeu. Só que tinha participação também de holandeses que financiavam, principalmente as embarcações, financiavam o processo de extração, produção da cana-de-açúcar, e também eles que comercializavam, faziam refino na Europa. Então Portugal mandava para a Holanda fazia o refino e comercializava esse produto na Europa. Tudo bem? Os principais efeitos dessa cultura foram exatamente o povoamento expressivo no litoral brasileiro, se priorizou a faixa litorânea e houve uma grande concentração fundiária, perfeito como a gente observa lá nas capitanias hereditárias, aquela estrutura onde ocorreram as atividades econômicas da cana-de-açúcar. Olha só os fatores que levaram então o Nordeste a ter um maior dinamismo do que o Sudeste e as outras regiões na cana. Principalmente foi por conta do solo de massapeio, né? Um solo, uma composição química favorável para a plantação da cana-de-açúcar. Também você tem uma topografia suave, sem muitos morros, etc. E um clima quente e úmido que favoreceu esse plantio. Além do que, no Nordeste você tem a maior proximidade com os portos da Europa, então era muito mais fácil você chegar ao Nordeste brasileiro, olha só o mapa que você observa claramente, do que você chegar, por exemplo, ao Sudeste brasileiro. O Nordeste tinha uma maior proximidade com a Europa, tem, perfeito? Grande extensão das faixas litorâneas. O Nordeste ele tem, olha só, uma faixa litorânea expressiva, as capitanias com grande fachada, com grande porta de entrada. Se você for olhar lá para o Sudeste, aqui, ó, as faixas já são mais estreitas. Tudo isso favoreceu, então, para que a cana-de-açúcar fosse uma atividade de destaque, sobretudo no Nordeste brasileiro. A pecuária, ela nasceu, então, uma outra atividade econômica que começa quando? Começa basicamente o século XVI, XVII, XVIII, paralelo à cana. É uma atividade, como eu coloco para vocês, como um complemento à empresa açucareira. Um complemento por quê? O gado era utilizado basicamente para tração, deslocamento, perfeito, de pessoas e caixas de cana-de-açúcar até o litoral, e também para alimentação. O gado ele foi também introjetado no território brasileiro. Ele foi trazido pelos portugueses e aqui ele foi, de certa forma, criado aqui, né, se desenvolveu bem também. Então observa que a pecuária ocupa uma faixa que é para o interior do território brasileiro. Inicialmente ela estava dentro da usina açucareira no litoral, e conforme essa usina açucareira necessitava de mais áreas para o plantio, esse gado ele foi sendo expulso para dentro do território brasileiro, para o sertão, para o interior. Então, ela contribuiu para a interiorização do povoamento brasileiro, como você observa no mapa. A pecuária migrando ali do litoral para o sertão brasileiro. Perfeito? Drogas do sertão, o nome já diz, drogas do sertão. São drogas do sertão, significa dizer o seguinte, turma, que ela foi localizada exatamente no interior, o sertão. Essa palavra sertão significa interior. Perfeito? Então observa claramente, aqui está escrito drogas do serrão, mas é sertão. Tá bom? Depois nós vamos consertar. Observe claramente que essa localização ela é no norte do Brasil, na Amazônia.
com uma atividade na Amazônia, no norte do Brasil. E vai ser importante porque ela vai interiorizar o povoamento ao longo ali da bacia do rio Amazonas, como você observa no mapa. Ela foi feita basicamente por meio do extrativismo, ou seja, eram cravo, canela, urucum, produtos da floresta que tinham valor na Europa, tá certo? Produtos que traziam perfumes, sabores que se assemelhavam aos perfumes e sabores do Oriente, que tinha grande valor comercial na Europa. Então, as Drogas do Sertão ela foi uma atividade extrativista realizada no norte, na Amazônia, com a ajuda das missões jesuíticas, perfeito? Que estavam ali catequizando os índios e, ao mesmo tempo, aproveitando o conhecimento desses índios do território para extrair essas riquezas presentes aí no território amazônico. Tudo bem? Então, é isso. Exportação para o mercado europeu. Essa produção ia para o mercado europeu. Outro elemento importante é a mineração. Esse aqui vai ser de suma importância, porque ela vai trazer uma atividade para o sudeste brasileiro de grande proporção. O ouro, né? O que era tão esperado pelos portugueses na colonização, até que eles vão encontrar esse ouro aí no século 17 e 18. Perfeito? Em que região? Sudeste e Centro-Oeste. Como é que era feita essa extração do ouro? De dois momentos. Tipo de lavras e o tipo de faiscação. Lavras era a empresa mesmo, utilizava mão de obra, fazia a extração desse ouro por meio de uma organização, digamos assim, empresarial. Já a faiscação era um tipo de extrativismo individual. Homens livres, né, se aventuravam nas minas para poder usufruir com a esperança de encontrar ouro nessas regiões. O objetivo, o destino da produção também é o mercado europeu. Os principais efeitos da mineração no Brasil foram exatamente a interiorização do povoamento, como você observa no mapa, olha só. As cidades históricas de Sabará, Mariana, perfeito, Vila Rica, Ouro Preto, que fica ali no estado de Minas Gerais, foram o reflexo dessa atividade mineradora no Brasil. Impulsionou também a pecuária paulista, tá? A pecuária do sul, a atividade agrícola paulista, porque ocorreu um fluxo migratório muito grande, então precisava de alimentos para essas pessoas que se aventurar na mineração. E esse alimento vinha exatamente da produção vicentina ali, começou a crescer a venda de produtos agrícolas de São Paulo para essa região das Minas. E também começou, então, a se criar mecanismos de fiscalização dessa mineração, porque era um produto de grande valor agregado, né, grande valor no mercado europeu, então precisava ser fiscalizado. E como a capital digamos assim, da colônia era Salvador, era um local bem distante da área de mineração, foi necessário então transferir a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, transferir o poder administrativo da colônia para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro ficava mais perto ali da atividade mineradora, então era mais fácil sair do Rio de Janeiro e fiscalizar essa atividade, controlar essa produção, ao mesmo tempo que o Rio de Janeiro funcionava como um porto de escoamento do ouro, certo? Que você vai ver a partir de agora. Esse mapa mostra claramente as rotas da mineração, que elas foram decisivas para a construção de uma geografia do Centro-Sul colonial. Eu até coloco para você, seria o início da região concentrada, a gente viu lá em Milton Santos, é uma pergunta para a gente refletir, porque olha só, o Rio de Janeiro ele passa, então, a comandar, de certa maneira, as relações na colônia por ser a nova capital da colônia, né? Digamos assim, por estar próxima à região mineradora e ser porto escoador. Então aqui eu tenho mais imagens que você observa como essas cidades elas cresceram, se desenvolveram com a mineração, formando de certa maneira uma geografia do Centro-Sul colonial, uma cooperação ali. Pois bem, vamos falar da borracha a partir da próxima aula, na qual nós vamos detalhar um pouco mais essas atividades, avançar, compreender, perfeito? E dar continuidade a essas atividades econômicas. Então fiquem todos bem, iremos na próxima aula então dar continuidade. Um grande abraço e até a próxima.